Nesta aula eu vou lhe mostrar uma das funções mais importantes do Excel. Esta função percorre uma grande base de dados e retorna para nós uma informação específica. Quer saber qual é? Então fica comigo até o final. Eu sou o Mauro Miguel, especialista em Excel e Dashboard, e hoje vamos falar sobre a função VLOOKUP, ok? Olha só essa base de dados, temos aqui o nome, gênero, cargo e aqui a área de entrada na empresa, ok? Então, eu tenho aqui esse funcionário que é o Elton Albino. Eu quero que o Excel percorra para mim essa base de dados e retorne o cargo e a área de entrada do Elton. Nessa base de dados é fácil, porque eu só tenho cerca de 11 registros, mas agora se fosse 100.000 registros, como é que seria? Eu diria que trabalhar muito para procurar a base de dados e depois encontrar esse nome específico ou utilizar outros recursos. Mas agora essa função já vem facilitar a nossa vida. Tudo bem, então a função que nós veremos é a função VLOOKUP, ok? VLOOKUP, V de vertical e lookup de procura. Então ele procura na vertical. Então, como é que essa função funciona? Tinha que esse nome, Elton Albino. Então, ele vai analisar Elton é igual a Elton Albino aqui é igual a Mateus, não, vai descer. Teresa é igual a Elton, não, vai descendo até essa linha aqui. Então, depois vai retornar para nós essa informação e esta informação. É o que essa função faz, ok? Então, em termos de argumentos, temos aqui lookup value, é o valor procurado. É o seguinte, este valor procurado sempre está fora da nossa base de dados. Esta base de dados, então o valor procurado é este aqui que está fora da base de dados. Então eu estou a procurar deste valor aqui, ok? Depois aqui vem table array, que é a matriz tabela ou é a base de dados. Então será toda esta base de dados. Então eu vou selecionar toda esta base de dados e eu vou trancar, ok? E aqui vem column index number, que é o número da coluna a retornar. Então eu quero retornar o cargo. Então olhando aqui, o nome está na coluna 1, 2, 3. O cargo está na terceira coluna. Então vou colocar aqui 3, aqui tipo de correspondência, como cada nome tem seu correspondente em termos de cargo e de entrada, então será 0. Vou mostrar depois um caso em que nós utilizamos 1, ok? Então terminei, está aqui. Então Elton Albino, ele é gerente. E se eu mudar aqui para o João Moiane, colar aqui, aqui vem o João Moiane, ele é analista. E aqui embaixo o procedimento é o mesmo, igual VLOOKUP, ok? Eu estou à procura de quem? Estou à procura do João Moiane, ok? Em que base de dados? Em toda essa base de dados. Depois eu vou trancar, vírgula. Número da coluna, agora eu quero aqui a data de entrada. Então, começando a contagem do nome completo, a data de entrada está aqui na coluna 4. Vou colocar aqui 4, tipo de correspondência 0 mais uma vez, e está aqui. Tudo bem. Então, tinha aqui essa formatação. Para ter essa, é só entrar aqui na guia home e depois aqui onde vem general ou number, mudar para o short date. Então, terei aqui a mesma formatação. Se eu copiar o Mateus para aqui em cima, vem que o Mateus, ele é gerente e ele começou a trabalhar conosco no dia 14 de 2 de 2020. Então, veja só o quão essa função é útil para nós, ok? Então, para essa planilha nós terminamos, vamos ver aqui uma outra. Então, veja só, eu tenho aqui uma situação acadêmica em que tenho aqui teste 1, teste 2 e aqui eu tenho a média. Tudo bem. Aqui eu quero achar a situação. Eu vou usar dois caminhos. O primeiro caminho é usar a função if e outro é usar a função VLOOKUP. Então, veja só, aqui nós temos três possíveis situações. O estudante pode excluir, o estudante pode admitir ou o estudante pode dispensar. Então, como nós temos três possíveis estados, dispensar, excluir ou admitir, temos que fazer dois testes lógicos. Se o estudante não admite, se o estudante não dispensa, então ele exclui, ok? Então, como é que isso é feito usando a função if?
Vou colocar aqui igual if. Então, eu vou aqui, primeiro argumento, logical test. Então, vou analisar, será que esta média é maior ou igual a 14? Porque para ele dispensar, a média tem que ser maior ou igual a 14. Se for maior ou igual a 14, então eu vou exibir aqui a palavra dispensado. Como a palavra dispensado ela não é nativa do Excel, então deve estar entre aspas, ok? Vírgula. Depois, aqui no valor se falso, eu tenho que fazer um outro teste, que vai consistir em analisar o seguinte. Será que esta média é maior ou igual a 10? Então, maior ou igual a 10, essa é a parte do admitido. Então, se for maior ou igual a 10, então vou exibir aqui a palavra admitido. Caso contrário, vou exibir aqui a palavra excluído. Ok? Então, fica assim. Então, aqui, uma parte importante, fechei parênteses do segundo if, agora tem que fechar o parênteses do primeiro if. Esse segundo if tem um parênteses vermelho e esse primeiro aqui tem um parênteses preto, ok? Terminei, é só depois pegar e nessa etapa você pode pegar e arrastar até lá embaixo ou pode chegar aqui na pontinha e clicar 2 vezes que ele vai fazer o mesmo, ok? Então, veja só, para nós preenchermos corretamente cada célula, devemos fazer aqui 2 ifs, por nós temos 3 possíveis estados, ok? Só para recapitular, fiz o primeiro if e fiz aqui o segundo if, ok? Mas agora, como é que eu posso resolver esse mesmo problema utilizando a função VLOOKUP? Simples. O que eu tenho que fazer primeiro, aqui eu coloquei um shape só para ocultar essa informação. Então, eu vou clicar nesse shape, nessa forma eu vou mover para a direita. Tudo bem. Então, é que preparei essa pequena tabela em que eu coloquei os limites inferiores da média em ordem crescente e depois coloquei aqui os 3 possíveis estados. Tudo bem. Eu tenho aqui 0, depois tenho aqui 10. Então, como eu tenho aqui 0 e 10, então de 0 até 9, o Excel vai retornar para mim excluído. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 14. Então, de 10 a 13, eu vou ter aqui admitido e depois terei aqui o dispensado. Então, como fazer isso? Vou colocar aqui igual VLOOKUP. O preenchimento será o mesmo, com uma diferença só lá no finalzinho. Então, o valor procurado será esta média, ok? Eu vou procurar essa média aonde? Vou procurar essa média, deixa ela só arrastar isso. Então, eu vou procurar essa média nesta base de dados, depois vou trancar, porque depois vou pegar essa fórmula e vou arrastar para baixo. Depois vou trancar, ok? Vírgula. Eu quero retornar qual coluna? Eu quero a segunda coluna, porque a situação está aqui na segunda coluna. Vou colocar 2, vírgula. Então, essa parte importante, tipo de correspondência. Então, como estou a trabalhar com intervalos, isso é de 0 a 9, de 10 a 13 e de 14 a 20, então não pode mais ser 0, tem que ser 1. Tem que ser aqui 1 ou 0 de aproximado. Depois disso, parêntese, enter, só depois pegar e duplo clique. Veja só, eu tenho aqui os mesmos resultados, mas sem sofrer muito. Então essa função VLOOKUP é uma função muito poderosa. É o seguinte, a nossa aula termina por aqui. Então, eu vou disponibilizar para si essa planilha. É só me contactar no WhatsApp para eu lhe mandar essa planilha. E na segunda-feira começa o nosso evento gratuito do Excel, em que você vai sair do básico até o avançado em apenas 3 aulas. Para participar é só fazer o mesmo, é só me mandar a palavra evento nesse número que eu vou lhe mandar o link do grupo de espera. Tchau, tchau e nos vemos na nossa próxima aula.